Aleluia, glória a Deus. Primeiro encontro do ano, fico feliz de ver você novamente, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Estou vendo alguns rostinhos novos. Quem veio pela primeira vez na escola de liderança, é um prazer recebê-los. Essa escola ela tem uma finalidade que é a sua edificação espiritual. É para você crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu estava pedindo uma direção de Deus para a escola esse ano, e Deus me deu uma visão de uma série de mensagens que vão edificar, que vão fortalecer, que vão ensinar você, que vão fazer você crescer como crente, como igreja. E o primeiro ponto que eu quis tratar a partir de hoje é que nós, como cristãos nascidos de novo, nós precisamos conhecer de fato a salvação. Então, esse é o nosso primeiro tema, conhecendo a salvação. Parece um tema muito simples, ele está atrelado à teologia e ele faz parte das doutrinas básicas. E dentro da salvação, a gente precisa ter um conhecimento pleno, porque nós fomos salvos do pecado original. A salvação em Cristo. Deus vem e revela o seu amor por nós e transforma-nos de pecadores em salvos, restaurados, libertos pelo poder do nome de Jesus. Nesta série, então, de estudos, nós vamos conhecer os princípios fundamentais da fé cristã. A importância de você ter fundamento bíblico, a importância de você conhecer a palavra, porque veja bem, a partir do momento que você tem a palavra, que é o verbo revelado, que é Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você tem o conhecimento pleno da palavra, você vence todos os obstáculos da vida, você enfrenta os adversários, as potestades, os principados, as hostes infernais da maldade, e você consegue vencer. Por quê? Porque você agora, como nova criatura, e tendo o fundamento da fé cristã dentro de você, você agora é um filho de Deus. Você, quando aceitou Jesus, pastor, ainda não fiz isso. Então, no final desse encontro, a gente vai dar oportunidade para você também fazer esse encontro decisivo, né? Mas a gente sabe que a maioria das pessoas já são filhos de Deus, já nasceram de novo. E um dos textos diz agora somos filhos de Deus, portanto é da vontade do Pai que sejamos instruídos pela sua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que vai dar subsídio para você enfrentar os desafios durante a semana. Você sabe muito bem, a gente tem 2 encontros de oração, na terça e na quinta, de 8 às 9, e nós temos o encontro quinta-feira, que é o encontro de estudo sistemático, e no domingo de manhã a gente tem também um encontro 9h30 e um encontro às 18 horas. Só que nem todo mundo consegue estar em todos os encontros. E é importante você não deixar de, como filho de Deus, de meditar e refletir e viver a palavra todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Essa palavra ela precisa ter vida dentro de você. E como filho de Deus agora, é da vontade do Pai que você tenha essa instrução, que você tenha essa sabedoria, que você não fique durante qualquer situação da sua vida que você venha passar, seja uma situação temporal, seja uma situação de saúde, seja uma situação de enfermidade, você não venha a ficar para baixo, pelo contrário, você fortalecido no Senhor e na força do seu poder, vai resistir o dia mal. Por isso que é importante você ter o conhecimento da palavra de Deus, você conhecer, né, conhecendo de fato aquilo que você é hoje, um salvo, transformado pelo poder do nome de Jesus. Aleluia.
Agora, para que a gente entenda um pouquinho esse caminho, a gente precisa saber quem éramos. A situação terrível da raça humana, antes de Jesus morrer na cruz e consumar a obra plena, diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos, a partir de Adão e Eva, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ou seja, todos os homens estavam como pecadores e estavam afastados de Deus. O pecado, quando Adão e Eva pecou, causou uma morte espiritual em toda a humanidade. Toda a humanidade ficou afastada de Jesus. E o salário do pecado, diz Romanos 6, 23, é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor, diz Romanos 6, 23, 24, 25. Então, a partir do momento que você e eu recebemos a salvação em Cristo Jesus, nós passamos a condição de filhos de Deus. E se a mensagem da Bíblia terminasse nesses 2 versículos, né, infelizmente nós não teríamos esperança nenhuma, né, nenhuma esperança. Mas Deus, glória a Deus por isso, providenciou uma alternativa para nos livrar do pecado. Ele enviou o seu Filho. João 3,16 é um texto fundamental. Através do Filho, Deus ofereceu a Adão, a Eva e a toda a humanidade a salvação. Na antiga aliança, a salvação foi consumada a partir do momento que Adão e Eva, no capítulo 3 de Gênesis, tiveram um encontro com Deus, e Deus fez uma pergunta célere para eles: Adão, onde tu estás? E a Bíblia diz que Adão disse para Deus: Deus, ouvi a tua voz e descobri que estava nu e me escondi. E aí Deus faz uma pergunta a Adão: quem disse que você estava nu? Porque até então você estava nu e ninguém havia sinalizado isso para você. E aí Deus faz uma pergunta a Adão: você comeu da árvore que não era para você comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal? E aí ele afirma, né? E aí começa aquele jogo de empurra, aquele jogo de culpando terceiros, né? Foi a mulher que você me deu, Deus. Ela me iludiu e eu comi do fruto. E aí nossos olhos se abriram e agora nós temos o conhecimento do bem e do mal. Aconteceu nesse exato momento a morte espiritual, porque toda a inocência foi perdida, foi removida do coração da humanidade. Mas Deus, por tanto amor que Ele tem por nós, Ele não ficou indiferente a essa situação. A Bíblia diz que quando Deus vê essa situação, Ele diz: e da semente da mulher, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 15, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Essa lhe ferirá o calcanhar, mas ela será vitoriosa para todo sempre. E a partir daquele momento Deus faz o primeiro sacrifício. Tira a folha de figueira de Adão e de Eva e coloca neles uma roupa de animal. E ali Deus mostra para Adão que através do sangue de um cordeiro, de um animal aspergido sobre o altar, os pecados seriam perdoados. E a partir daquele momento, todos os homens começam a levantar altares para o Senhor. Todas as pessoas, a partir de Adão, de seus filhos, todos eles, 7, começaram a levantar altares. E nesses altares, eles colocavam ali o sacrifício. E como esse sacrifício era aspergido
aquele sangue era derramado sobre o altar e o pecado era coberto. Mas a gente sabe muito bem que na antiga aliança, esse rito, ele não tinha tanta propriedade. Era necessário o próprio Filho ter, por amor a cada um de nós, rendido a sua própria vida. E aí João 3,16 diz isso com propriedade, né? Que Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. E no tempo certo, como diz Gálatas 2,20, né, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus para que ele, humanizado, num corpo de glória, pudesse agora, né, com esse corpo nascido de mulher, ele pudesse vencer no corpo que você e eu temos o pecado, e cravando esse pecado na cruz do Calvário, redimiu-nos de toda a condenação e de toda a maldição. Jesus Cristo, Filho de Deus, então morreu na cruz e pagou a pena que o homem deveria pagar. Ele se ofereceu para tirar todos os pecados da humanidade. A obra consumada da cruz já removeu todo o pecado de toda a humanidade, do presente, do passado e do futuro. O que as pessoas precisam fazer então hoje, como elas têm o conhecimento do bem e do mal, da vida e da morte, é receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, porque em nenhum outro há salvação, diz o apóstolo Lucas, escrevendo em Atos capítulo 4, em nenhum outro nome há salvação. Só um nome pode salvar toda a humanidade, e a gente sabe muito bem que essa pessoa é Jesus Cristo. E você que já o recebeu como Senhor e Salvador, dê aí um aleluia, porque você é um salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nenhuma morte, nenhuma seta, nada pode mais deter você. Hebreus 9:28 diz assim: assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecado, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Jesus então, consumou a obra plena na cruz do Calvário. Jesus então fez o plano perfeito, o plano idealizado por ele foi consumado na cruz. A salvação então foi conquistada na cruz e está disponível agora a todas as pessoas. Todas as pessoas têm condições agora, através da obra consumada. Na antiga aliança era através dos sacrifícios. Agora, com a morte de Cristo, todas as pessoas, recebendo-o como Senhor e Salvador, já estão agora salvas. Crendo em Jesus, em lugar de morte e separação de Deus, você e eu temos já renegociado por Ele na eternidade a vida eterna. Então você e eu não passaremos, e se passarmos, a Bíblia diz, que quando nós passamos, esse corpo corruptível vai e se apresenta à morte, receberemos um corpo incorruptível de glória. A Bíblia assim nos afirma. E como eu posso então receber a salvação? Muitos já receberam, mas talvez esteja alguém entre nós aí que ainda não recebeu essa salvação. Já ouviu falar, mas não sabe o que fazer. Bom, o texto é claro. Somente Jesus Cristo pode salvar o homem de toda aquela condenação.
E aí eu coloquei de novo aquele texto, né? A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Ou seja, somente através de Jesus Cristo, somente através da sua obra consumada na cruz do Calvário, somente através daquele ato que você teve de confessá-lo como Senhor e Salvador, você está livre de toda a condenação. O mal não pode mais contra a sua vida. Você tem a eternidade garantida com Deus. Mas infelizmente, embora Deus tenha morrido por todos, infelizmente nem todos creem nele como Senhor e Salvador. Aqueles que não creem em Jesus morreram em seus pecados, estão lá, né? Infelizmente, e precisam, né? E para ser salvo, a gente já falou, é necessário crer em Jesus Cristo. Uma das passagens que me chama a atenção, né, é uma que está também registrada na Bíblia Sagrada, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Disse assim o apóstolo Paulo e Silas, quando estavam diante daquele carcereiro que estava aterrorizado, né? Paulo e Silas deram uma mensagem de salvação para aquele homem, de resgate para aquele homem. E você e eu agora, salvos, nós precisamos confessá-lo como o único Salvador e Senhor da nossa vida. Ele precisa ser a tua base. Jesus precisa ser a minha base. Jesus precisa ser o caminho, a verdade e a vida para que você seja bem-sucedido. Eu queria ler com você esse texto de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Veja o que diz a palavra do Senhor no versículo 9 e no versículo 10. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pastor, é só isso? Só isso. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, a salvação é adquirida através da confissão, crendo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, é o que está escrito aí na tua Bíblia, e você agora deve crer nele como o Senhor, como Salvador, e com o teu coração você agora deve estar firmado em Jesus, crendo que ele está contigo em todo o tempo. E aí, salvo agora, é a caminhada que cada um de nós estamos. Eu estou nessa caminhada há mais de 26 anos, né? É essa caminhada que você e eu estamos progredindo de glória em glória, de fé em fé. Devemos nessa caminhada permanecer em Cristo, firmado nele, obedecendo os seus mandamentos que estão na sua palavra, vivendo a nova realidade da nova criatura que somos em Cristo Jesus, obedecendo a Jesus até o fim, porque assim diz a palavra do Senhor: e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é importante, você que está conosco, né, que talvez não tinha essa convicção, você possa confessá-lo aí na sua poltrona, como seu Senhor, como seu Salvador, e não esquecer de
permanecer nessa caminhada, prosseguindo todos os dias. Pastor, e quando vier a angústia, você permanece. E quando vier os problemas, você permanece. E quando vier a doença, você permanece. E quando vier a morte, você permaneceu. E agora, depois da morte, a Bíblia diz que você e eu estamos aguardando a ressurreição prometida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde está lá registrado que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, se o dia da ressurreição for hoje, seremos transformados num corpo incorruptível, semelhante ao de Cristo, na sua ressurreição, e estaremos com o Senhor. Essa é a promessa estabelecida na sua palavra para a sua igreja, e nós cremos, porque aquele que fez a promessa é fiel. Ele não dormita, ele não falha. Todas as promessas que ele fez na sua palavra têm se cumprido, e essa é a grande promessa. Tragada foste, ó morte, na vitória. Onde está, ó morte, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua força? E aí diz a palavra de Deus que naquele grande dia, o Cristo vencedor, aquele que é a primícia dos que dormem, e dirá para a morte: morte, eu te venci, e porque eu te venci, a igreja também vencerá comigo. Aleluia, glória a Deus. A igreja vencerá no futuro, e já venceu, porque a promessa é de um Deus fiel. Fiel. E agora você está, como último ponto aí, coroado com as bênçãos da salvação. Você tem vitórias sobre as tentações que tantas e tantas vezes querem te afastar de Deus, querem me afastar de Deus. Mas lembre-se, a palavra de Deus também nos diz: tentado não ceda, ceder que é pecar. Todo ser humano, até o próprio Cristo foi tentado a não ir para a cruz, foi tentado a ser iludido por uma proposta feita pelo diabo no pináculo do templo. Isso está lá em Mateus capítulo 4, mas a Bíblia declara que Jesus resistiu, e como ele resistiu, você e eu também podemos resistir, porque dentro de nós habita o seu Espírito. Ele não nos deixou sozinho, ele não nos deixou sem suporte. A gente tem, quando tem qualquer dificuldade hoje com um aparelho ou com uma televisão, a gente liga para o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, para que o fornecedor possa nos dar as prerrogativas, possa nos ensinar como mexer, como acionar um celular ou uma televisão. Você tem o serviço de atendimento do Espírito Santo. Ele está contigo todos os dias. Basta apenas você clamar. A Bíblia diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você nem imagina. Então você e eu temos vitórias sobre as tentações que querem nos afastar. E a proposta que a gente falou para você é que você permaneça até o fim. Lembre-se, permanecer é que é o segredo, obedecendo a Jesus até a morte. E é importante então, você permanecendo, você será vitorioso sobre as tentações. Pastor, mas elas vêm sobre o pastor, vêm sobre os pastores, vêm sobre a sua vida, ela vem como desânimo, ela vem de várias formas, mas você tem em Cristo o poder para resistir. E quando você resiste, a Bíblia diz que o dia mal vem, você resiste o dia mal, você resiste às propostas
de Satanás, como Jesus Cristo resistiu, e os anjos vêm e também declaram a tua vitória. Portanto, recapitulando, para ser salvo, é necessário você crer em Jesus como Senhor e Salvador. Olha o que diz João 3,15. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse, diz a Bíblia, que a luz, que é Cristo, veio ao mundo, e os homens, os seres humanos, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então você e eu, depois dessa queda de Adão e de Eva, com o conhecimento do bem e do mal, temos o poder de decidir. Você e eu temos o poder de decisão, se estaremos vivendo a salvação com Cristo ou não. E essa decisão é feita em vida. Por isso que é importante você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, como aquele que vai sempre perdoar os teus pecados. 1 de João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer condenação. Você pode dizer graças a Deus. Presença de Deus, olha outra bênção, hein? Além de perdão de pecados, além de vitória sobre as tentações, você tem a presença de Deus todos os dias na tua vida. E esse texto eu tenho que ler com você, Mateus capítulo 28. É o último capítulo que diz assim, o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Você pode ler comigo? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Além de Ele estar conosco, Ele deixou um ajudante constante, o Espírito Santo. Esse que você e eu não vemos, mas sentimos. Esse que você e eu não vemos, mas oramos a Ele. E Ele é o nosso paracleto. Ele é o nosso consolador. Ele é aquele que mantém viva a chama no meu e no teu coração, de que todas as promessas feitas pelo Senhor são eternas, são plenas, são abundantes. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 16 e 17. João, só você folhear mais um pouquinho, depois de Mateus, vem Marcos, Lucas, logo em seguida o Evangelho de João. Versículo 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, diga eu, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Você e eu nunca mais andamos sozinhos na nova aliança.
O Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos a casa, a morada, a habitação de Deus, o templo vivo de Deus. Na antiga aliança, a glória, ela pairava sobre um lugar chamado Santo dos Santos, aonde tinha a arca, aonde tinha a pia, né? Você que é um estudante da palavra de Deus, você sabe disso. Mas na nova aliança, depois da obra consumada da salvação, a Bíblia declara que o véu do templo foi rasgado, e de alto a baixo, o próprio Cristo rasgou o véu, e aprove a Ele agora habitar dentro de nós. Templos humanos, você e eu nunca mais andamos sozinhos. Jesus anda com você. Você é a habitação de Jesus. Você é a morada de Jesus. Você é a casa de Jesus. O Espírito Santo nunca mais deixará de dar direção, orientação para a tua vida e para a minha vida. Diga aleluia. E finalizando, eu quero concluir dizendo para você, meu irmão, o melhor bem que você tem não é uma boa conta bancária. Ela é ajuda, mas ela não é o melhor bem e o maior bem que você precisa. O maior bem e a melhor bênção que você e eu precisamos, nós já recebemos. Diga, eu já recebi a salvação, a certeza de uma vida eterna. É a maior bênção que o ser humano pode receber. E você, como crente em Jesus Cristo, deve conhecer. Por isso que a gente quis começar a nossa escola hoje trazendo esse tema tão relevante. Você precisa conhecer e valorizar e divulgar essa salvação a todas as pessoas, porque a obra consumada já foi feita, a obra perfeita, o plano perfeito, Jesus, o plano melhor, já deu a sua vida por toda a humanidade, e cabe a nós agora, conhecendo essa verdade, levar essa verdade, valorizando essa verdade e divulgando essa verdade para todas as pessoas. Por isso que Jesus deu uma grande comissão para cada um de nós. E essa comissão está em Marcos, e com ela eu quero finalizar a nossa reflexão nesta primeira escola de liderança do ano. Diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14, 15, 16 e 17 e 18. Então vamos lá. Finalmente, com o corpo de glória, o corpo que você e eu teremos, apareceu Jesus aos 11. Não eram 12, pastor? É porque um, você sabe, não quis a salvação e se suicidou, Judas. Quando estavam à mesa, censurou os discípulos pela incredulidade e dureza do seu coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, você pode ler comigo? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele o Senhor
e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E para fechar, eu disse que Marcos ia fechar, não, tem que fechar com Atos, porque ele foi para o Pai. Mas Atos capítulo 1, veja como a Bíblia responde à própria Bíblia. Atos, depois de João, capítulo 1, diz assim, versículo 6. E estando eles reunidos, lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus, versículo 9, elevado às alturas, à vista desses que ele deu a grande comissão, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, os 11, mas a igreja, enquanto Jesus subia, eis que 2 anjos vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram para a igreja, os 120 que estavam ali reunidos: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Leia comigo: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. E essa promessa, você e eu temos ela gravada no nosso peito, no nosso espírito. Jesus voltará. A promessa foi feita aos 120 que estavam diante dele no cenáculo com o corpo glorificado, e a salvação plena há de ser confirmada quando a morte eterna for cravada com Cristo. Você e eu estaremos com ele para todo sempre. Salvação, esse é o maior bem que nós temos. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, eu quero convidar você aí mesmo a fechar os seus olhos, a colocar a mão no seu coração e a fazer uma oração de confissão juntamente comigo. Eu vou estar orando, e se você porventura estava afastado também dos caminhos do Pai, talvez você entrou aqui e estava muito tempo distante do Pai, você não estava permanecendo, eu quero convidar você a fazer essa oração, porque a Bíblia diz: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, tu serás salvo. Ore comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Eu entendi o que é a salvação. Foi a obra que você consumou na cruz do Calvário por cada pessoa, por cada ser humano. E eu te agradeço, porque você me resgatou de toda a maldição da lei. Você me deu uma nova chance, a vida eterna, a eternidade contigo. E nesta noite, se você estava afastado, diga isso para ele: como filho pródigo, eu retorno a casa. Se você nunca o conheceu e você quer recebê-lo como Senhor e Salvador, diga: eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como aquele que vai estar agora, através do seu Espírito em mim, conduzindo-me até o fim, porque eu prometo permanecer até o fim, porque eu sei que permanecendo até o fim, viverei as tuas promessas. Muito obrigado pela salvação, Senhor Jesus.
Muito obrigado pela obra consumada da cruz. Eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E sabe o que a Bíblia diz? Se você fez essa oração de confissão, a partir de hoje, todos os teus pecados foram lançados no mar do esquecimento. A tua vida foi escrita agora, o teu novo nome no livro da vida. E você é um salvo pela fé. Pela fé, você é um salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação a mais sobre a tua vida, porque Jesus te salvou. Aleluia. Você pode dar um lindo aplauso a Ele?